Uma coisa que me chama muito a atenção é... Você falou, né, que uma das bases é ame ao próximo assim como a ti mesmo. E essa seria a maior fala de Jesus. Seria o Messias dos cristãos. Sim. Por que ele não é considerado o Messias para os judeus? Eu até vou... Boa pergunta. Muito boa pergunta. Com a tua permissão, eu vou começaria pensando primeiro o contrário. Por que Jesus falou essa frase? Porque ele era judeu. E a Sim. Torá fala que a Torá oral... Bom, boa parte da vida dele na Torá oral foi destruído pela igreja nas épocas das cruzadas e Inquisição, porque os judeus eram fortemente perseguidos nesses ambientes, porque o judeu tinha a história de Jesus escrita. Isso não era muito inteligente, porque até hoje você tem muitas vertentes de quem foi Jesus e de que forma. Aí você tem o Concílio de Nicéia, e aí você tem Os ocultismos. Exatamente, e aí você tem um imperador romano poderosíssimo, muitas vezes fazendo, não, peraí, vamos escolher, estou falando agora como judeu, tá respeitando 100% as outras religiões, mas na nossa visão a gente fala, peraí, muito do que está sobre a história de Jesus, na nossa Torá está longe de ter sido assim. Aquilo em muito foi escolhido, na nossa visão, tá? Foi muito escolhido. Não é à toa que você vai achar, se você fizer uma busca rápida, pode ser Google ou Google Acadêmico, você vai encontrar um monte de Bíblias do Novo Testamento que vão sendo encontradas ao longo da história, onde Jesus era outra pessoa. Você, assim, enquanto a gente está conversando, você der um Google, de acordo com, por exemplo, o Novo Testamento que foi encontrado de validade de quase 1.500 anos atrás por Carbono 14, que eles mediram, Jesus não era nem Messias, era considerado pecador. E que a igreja falava que era blasfêmia e não podia ler. Então a gente acredita que isso foi muito mais escolhido do que vivido. Por que a gente se sente no direito de falar isso? Porque ele era judeu. Ele estava na época do Segundo Templo. De acordo com a Torá oral, ele estudava numa yeshivá. Ele tem a história dele. Só que 80% em média, a gente acredita porque a gente não sabe o que perdemos. Mas em média a gente acredita que 80% da história dele não está mais com a gente. Muito do que você encontra sobre a história de Jesus em livros judaicos muito antigos é em código. É chamado de Yeshu, é nomes que se dá. Ou aquele que perverteu na época de tal, é encontrado de modos assim diferenciados. Certo. Então, na nossa Torá, ele não foi o Messias. Na nossa Torá, ele acabou representando o que a gente chamaria do falso Messias. Que ele tem coisas que poderiam parecer que é, mas no final das contas não fez a parte básica estrutural. Exemplo, pega Isaías 53, você pega Daniel, uns últimos capítulos. O que o Messias vai fazer? O judaísmo tem esses profetas. O cristianismo e o islamismo também acreditam em Isaías e Daniel. O que esses profetas judeus falam? Ele vai construir o terceiro templo, ele vai fazer a paz entre os povos, as guerras vão acabar, a idolatria vai acabar, o nome de Deus vai ser um. Toda essa parte básica a gente acredita que não só não aconteceu, como piorou. Porque depois que iniciou-se algumas religiões, aumentou-se mais morte. Mais ainda ideia em ramificações do cristianismo de, não, esse aqui é uma estátua, mas espera aí, mas tem o segundo mandamento, não terá outros deuses, e você não terá estátua, e não terá bababá. Porque para algumas religiões, tudo bem ela falar, eu quero acreditar numa estátua, e eu como Elial tenho que aceitar feliz e dizer eu respeito. Mas quando você tenta tirar isso do judaísmo e dizer que está certo, é onde machuca. Entendi. Para o judeu não faz o menor sentido você pegar segundo dos 10 mandamentos, que está claro até não poder mais, fazer uma estátua e dizer, tá certo, a gente ainda tirou isso do judaísmo. Então, por isso que é um ponto muito doído. Muito doído até porque você também tem o deísmo. Os judeus mataram Jesus, que isso é parte da perseguição aos judeus. Exato. Até João Paulo, não sei se foi João Paulo II, se não me falha a memória, que foi o primeiro a pedir perdão em nome do Vaticano, dizendo a gente sabe que foi Roma. A gente sabe que não fazia... Roma comandava, não faria sentido nenhum vocês terem um tribunal, porque eles eram totalmente comandados pelos romanos. Então ele foi o primeiro. Antes disso era muita dor. Ele foi o primeiro a admitir. Admitir. Se você vai no Museu do Holocausto, você vai encontrar imagens até não poder mais da Igreja Católica assistindo assim, quase que de camarote, os judeus sendo mortos que nem bicho. E houve um silêncio. Eu não estou dizendo 2 cristãos do mundo. Cristãos hoje em dia, principalmente evangélicos, estão numa amizade atual, até por causa de questão de ideologia de direita e esquerda, inimaginável, maravilhosa. Mas você tem essas dores. Vocês mataram Jesus. Jesus era judeu, tentou salvar, vocês não deixaram. E por aí vai, sabe? Por aí vai. E aí a coisa, normalmente, ela tem uma discussão muito fervorosa. Mas então... Mas para o judaísmo, a gente não acredita nele como Messias.
Mas então vocês acham que o Messias está para chegar? Está Exatamente. próximo? O que está esperando? Tem a ver com o final dos tempos? 100%. Aham. A ideia na Torá do Messias é que ele vai vir fazer o que está escrito nos profetas. Construir o terceiro templo, fazer a paz e que isso vai ser a era final. Uma era de renovação. Uma era onde esse mundo não vai acabar. Muito pelo contrário, ele vai se renovar para uma eternidade. Agora, você tem algumas, digamos assim, alguns gatilhos que começam a chamar atenção. A Kabbalah fala, por exemplo, que olha que louco, a Kabbalah fala que o nome Jacó em hebraico é Yaakov. E ele é escrito sem uma letra que poderia estar escrita. É como se fosse no português, que você pode ter aquela letra, mas também pode estar escrito sem ela. Tipo Tomás e Thomas. Esse Sem o pronto, H. perfeito. Oh, muito bem. Perfeito. Vitor com seu, sem. Perfeito. E na Torá, ela está escrito sempre sem essa letra. E aí tem uma passagem que diz que os povos vão se dividir eternamente entre Jacó e Esav, que vai dar Amalek, considerados amalequitas, um povo que sempre quis guerra com Israel. Nessa hora está escrito com a letra Vav, que representa a numerologia 6. O que a Kabbalah fala muito tempo atrás? Para te dizer que quando o mundo chegar no sexto milênio, que é a partir do ano 5000, em um instante começa o sexto milênio, a gente no judaísmo está em 5.787. Quando chegar a partir do ano 5000, os judeus vão começar, que é Jacó, vão começar a voltar para Israel. E aí, os amalequitas e ismaelitas, que seriam o muçulmano radical, não o islamismo como um todo, mas o radicalismo terrorista, vão causar muito sofrimento. E depois que Amalek e os ismaelitas causarem sofrimento aos judeus, quando já tiverem voltado para sua casa, saiba que o shofar, que seria o chifre do cabelo do Messias, vai ser ouvido no mundo todo. Então a gente acredita, está próximo. Talvez, tem muita coisa no judaísmo que a gente vê como profecia para o final dos tempos acontecendo. Vou dar um exemplo super legal. Legal de falar, não de acontecer. Por exemplo, a Torá fala que a Pérsia vai tentar dominar o mundo no final dos tempos e vai tentar destruir Israel. A Pérsia hoje é o Irã. E por acaso, o Irã, hoje em dia, tem uma revolução islâmica de 79 xiita, extremamente radical e terrorista, e que o sonho da vida dele é bomba nuclear. E Israel e os Estados Unidos estão sempre fazendo alguma coisinha para tentar retardar isso. E o Israel vive gritando, morte a Israel. Quando a gente tiver, a gente vai acabar com Israel. E você pensa, poxa, se tivesse escrito na profecia Iugoslávia vai tentar destruir Israel, fala, caramba, passou longe. Mas dizer que a Pérsia, no final dos tempos, vai tentar destruir, a Pérsia é o Irã. Os persas não são árabes. Eles são persas. Sim. A religião é a mesma, mas eles são de outro povo. Então, começa a bater muito. Começa a dar bons indícios. Bons indícios. Voltar para Israel, a gente está 2000 anos fora de Israel. A gente só voltou em 1948, depois do Holocausto. E aí você encontra numerologias falando isso. Então eu acho que a gente nunca esteve tão próximo, acho que é uma frase meio óbvia. Porque o tempo passa. Quanto mais passa, né? Quanto Mais tempo perto mais passa. estamos. Exatamente. Eu acho que a gente nunca se conscientizou de tantas profecias na sua cara. De forma tão, digamos assim, jogadas para você. Que outras profecias a gente pode esperar para acontecer nos próximos tempos? Porque no cristianismo muito se fala que no Apocalipse, né, para os cristãos é o Apocalipse. Já para os espíritas seria um tal da transição planetária. E como a gente conversa com pessoas aqui de diversas vertentes, a gente, eu e o Ricardo aqui, a gente fala, pô, no fundo tá todo mundo falando a mesma coisa. Parece que tudo se conecta. Verdade, faz todo sentido. Tem outras profecias que vocês estão esperando para acontecer? Tem uns até detalhes, acontecer a volta, a chegada, né? No caso de Claro. vocês. Então, tá cheio de detalhes. Por exemplo, está escrito na Guimarães em Sanedrin, que é um tratado da Torá oral sobre justiça, que é dito que a natureza ela vai florescer em Israel na mão dos judeus. E os judeus vão começar a ter mais sucesso em Israel. Ficamos 2000 anos fora. De acordo com Mark Twain, que foi um grande historiador, ele fala que o povo judeu, a prova que ele é um milagre, é que como ele conseguiu ficar longe da sua nação e da sua casa por tanto tempo e ainda existir, ele fala que isso não é muito comum. Se você pega uma tribo de índios e joga eles agora para a área urbana, normalmente acaba em 10 anos. Como é que você está há 2000 anos, o hebraico se mantém, a Torá, o rolo da Torá? Muito detalhe. Então, uma delas é que a gente vai voltar para Israel e a natureza vai crescer nas nossas mãos. O que a natureza vai crescer? Você vai ter um sucesso naquele lugar absurdo. Um sucesso, por exemplo, pecuária, agricultura. Israel é um milagre.
Israel é um deserto. Os Israel? Os kibbutz, né? Kibbutz, Israel tem líder em irrigação por gotejamento, dessalinização da água. Do mar. Sim. Pessoal, quando teve aquele Al Gore tentando vencer, não sei se era na verdade a época o Bush, Acho que foi isso qual era a mesmo. fala dele? O mundo vai acabar porque não vai ter água. Quem não tem uma mãe e um avô que dizia até 2050 acabou a água? Quando Israel desenvolveu uma das principais tecnologias, não foi Israel sozinho, de dessalinização da água, você teoricamente acabou com um dos maiores problemas do mundo. Então a Torá fala que muita coisa de sucesso. Israel é um deserto e você consegue vender hoje em dia fruta e verdura para a Europa inteira. Coisas que não são tão lógicas, mas elas acontecem em Israel. O país com o maior número de startups do planeta por metro quadrado, Israel. E você vai vendo muita coisa, muita coisa. Então o judeu ele consegue ter, hoje em dia em Israel, um crescimento exponencial incomum. Nós temos um país há 70 anos, com vários países à nossa volta tentando nos engolir. 1/3 do nosso PIB é para guerra e segurança e você está criando primeiro o celular do mundo, Motorola, o ICQ, depois o MSN, depois você criando coisas para o mundo, primeiro o pendrive. Como você tá fazendo isso? Não é tão lógico. É mais lógico você esperar isso sempre de Estados Unidos, Rússia, China. Então, essas atitudes que elas chamam a atenção, que são discrepantes, a Torá fala como profecia, de que você não vai estar mais tão humilhado como na época das cruzadas e da Inquisição, você vai começar a estar muito enaltecido de volta na tua casa. Água que sai do Muro das Lamentações, são casos que acontecem de vez em quando, que você vai ver água sendo jorrada pelas pedras, tentativa de destruir o Muro das Lamentações, mas ele nunca vai cair. Tá aí uma profecia que se a religião judaica fosse humana, ela teria que ser muito estúpida. Por quê? Porque não faz o menor sentido uma profecia milenar dizer que um povo que é perseguido desde o começo, dizer o Muro das Lamentações que existe desde o primeiro templo não pode cair. Porque se cair, tá errada a profecia. E profecia não pode estar errado. Nossa. E aí o Muro das Lamentações fez parte do primeiro templo, aí foi tudo destruído, ele ficou em pé para o segundo templo, e ele está até hoje. Então é curioso, é irônico, mas tem que ser muito corajoso. É mais corajoso você falar coisas mais genéricas. Então tá aí uma outra demonstração. Você vai até hoje, o Muro das Lamentações. O que toca de sirene em Jerusalém em guerra com o míssil balístico do Iêmen. E quando cai, não é ali. Então isso tudo chama muito a atenção de coisas que vão ser, que vão preceder a vinda do Mashiach. E como que o Torá entende o propósito? Por que é essa é a nossa dúvida, né? Propósito da vida. O propósito da vida, Porque como que ele entende o propósito, né? E se tantos anos de sofrimento do povo, né, judeu, se isso está relacionado com simplesmente, não é simplesmente, você entendeu meu ponto de posicionamento. Se é de fato algo que acontece com outros povos querendo tirar vocês, né, da face da terra, ou se de fato pode ter a ver com algo relacionado ao propósito. Sem a menor dúvida, Entendeu? nosso judaísmo tem. Então, primeiro, né, que como a Torá enxerga o propósito. O propósito, ele começa a partir do ponto que você vive. Primeiro uma coisa, eu vou falar uma coisinha menor, digamos assim, mais emparedada para a gente aumentar. Primeiramente, pelo pão do mérito e não o pão da vergonha. Quanto mais eu vivo meu livre-arbítrio numa essência, onde eu busco a espiritualidade, onde eu busco fazer o bem, porque eu entendo o motivo pela qual eu fui criada, eu faço parte do propósito. Porque Deus, ele me criou para me amar, mas para me fazer bem. Porque é um pai quer o bem do filho. Se eu conseguir entender isso e devolvo, ou seja, dou muito orgulho para Deus e faço o que Ele espera de mim, eu vivo o propósito. Você faz parte do propósito. Eu faço parte do Achei propósito. interessante. E o que ele espera de você? Essa que é a dificuldade. Você primeiro vai ter o lado mais humanista, que é que você seja uma pessoa boa, faça o bem, não tenha inveja, proibições gravíssimas da Torá, dos 10 mandamentos, você não vai cobiçar, você não vai fazer isso, você não vai ter inveja, você não vai fazer idolatria. E chegar no teu tikkun, que a gente chama do teu conceito. A Kabbalah tem muito nome tikkun. O teu conceito pessoal, que é o que você especificamente veio fazer nesse mundo. Aí a Torá fala, assim como não existem um olho
que é igual um do outro, ou linhas na mão, que são iguais uma do outro, sabe que o teu propósito é único. E aí você tem, então, um propósito geral, que é o que estamos fazendo como humanos no mundo, independente de quem você é, judeu ou não, e o que você especificamente veio fazer que ninguém pode fazer no teu lugar. E aí muitas vezes está atrelado a uma profissão, ou a um trabalho voluntário, algo que você vai fazer a diferença no mundo e vai ajudar a trazer mais luz e que ninguém poderia fazer isso A não ser você. a não ser você. Essa coisa da unicidade na criação. Toda hora, como Adão foi criado sozinho, você também é um só no mundo. Então, o que Hashem quer de mim? Você tem a geral e a pontual. Muito legal. Todo mundo tem um dom, será? Então, Deus deu para todo mundo um talento que ele pode ser útil ao mundo? Eu acho que é muito boa a tua pergunta, porque a pergunta é: o meu propósito precisa ter a ver com um talento específico ou não? Inicialmente, a lógica diria que sim. Porque se eu tenho que fazer algo diferenciado, eu preciso de uma estrutura também diferenciada. Mas tem o outro lado. Qual que é o outro lado? Muitas vezes, baseado em vidas passadas, ou no que Deus quer que você conserte, você vai vir sem aquele talento. Você vai vir com aquilo como defeito. Para aquilo ser tão chamativo e buzinar tanto na tua vida, para que você foque tanto naquele ponto, aonde a partir do momento que você retifique aquela característica conquistando um talento, olha que interessante, conquistando, aí não é mais dom, porque dom a gente entende como inerte, né, do nascimento. Neymar nasceu jogando bola. Mas o mais alto nível eu consigo retificar um ponto dentro de mim que pelo meu mérito vai ter sido muito maior e a partir dali eu vou fazer a diferença no mundo. De novo, se você nasce inteligente, você não tem mérito nenhum. Essa é a visão judaica. Pessoal, fiquem quietos aqui, porque quem tem memória fotográfica aqui sou eu. Isso pela Torá é ridículo, porque se você nasceu com aquilo, você não tem mérito nenhum. O tempo todo o judaísmo eu conquistei por mérito ou eu recebi? É o tempo todo está em volta. Então, se você tem algo porque você nasceu com aquilo, toma cuidado para não se envaidecer demais, porque você não fez nada para receber aquilo. Seu ego vai te comer ali. Vai te comer, isso vai te fazer muito mal. Agora, se você consegue fazer o contrário, poxa, eu tenho muita dificuldade em... Eu vou dizer eu amo comer doce. Sou um apaixonado por doces. E tem épocas que eu exagero mais. Então eu falo, caramba, eu preciso tomar cuidado com isso. Se eu não tomar cuidado com isso, eu vou destruir minha saúde ao longo dos anos. E aí você tenta retificar aquilo, a tal ponto que quando eu estiver do outro lado, que é do vencedor, eu vou poder iluminar de uma forma como quem nasceu com aquele dom não tem aquele mesmo valor. Nossa. Porque na vida existe muito isso, né? A ambição de conquistar, depois existe o tédio por possuir, mas normalmente o valor se encontra em quem conquista e apenas a pena, né? A duras penas. A duras penas. E aí vem a questão do povo judeu, se o sofrimento dele é algo específico ou acabou acontecendo. Não, no judaísmo, eu vou falar algo que talvez seja até um pouco polêmico, o judeu mereceu aquilo. Então, quando você fala o judeu sofreu na Inquisição, no lugar espiritual, ele sofreu, ele mereceu. No Holocausto, ele mereceu. Por quê? Porque uma coisa é bondade e maldade. O ser humano escolhe. Outra coisa é justiça divina. A providência divina não pode deixar algo que não é justo acontecer, que é diferente de não deixar algo ruim acontecer. Algo ruim precisa acontecer, muitas vezes porque aquela pessoa mereceu. Mas a justiça divina seria extremamente falha e o nome todo-poderoso seria uma falácia se você dissesse, aconteceu. O ser humano escolheu fazer o mal. E aí tem gente que fala, peraí, então se Hitler não tivesse resolvido fazer o Holocausto, a Torá diz, se o judeu tivesse o mesmo demérito, teria acontecido de outra forma. Teria sido uma peste bubônica que pegaria mais não sei o quê, sabe? Ou doenças específicas que pegam mais DNAs. Não importa, teria acontecido do mesmo jeito. Alguma coisa. Então, o povo judeu, de acordo com a Torá, ele tem uma obrigação com o judaísmo, que são os mandamentos. Então, para o povo judeu, você recebeu a Torá. Você está passando para o mundo? Não de converter, que é uma coisa bem legal, que é um orgulho meu judaico. O judaísmo é zero proselitista. Ele é tão zero proselitista que parte do antissemitismo é, vocês são muito fechados. Vocês não deixam ninguém de fora. E aí a gente até ri entre a gente. Se você deixar todo mundo entrar, a gente vai perder a essência. Mas se você fecha, então você, digamos assim, é mau.
Se eu tento viver como todo mundo, olha esse judeu entrando nos meios do comércio, de tudo e dominando tudo. Se eu fico isolado, olha os judeus sempre se isolando, se sentindo melhores. O antissemitismo ele é muito pesado. Você olha, o antissemitismo ele é uma coisa quase permitida.